Essa maid de Tubaroa Dorminhoca tá incrível e eu vou mostrar pra você. Oi, eu sou o Zora e esse é o guia sobre a primeira personagem classe S limitada do banner, Ellen. Ellen é uma atacante do elemento gelo que aprimora em taxa crítica, ou seja, ela é uma DPS ficando em campo para causar dano. Na parte das suas habilidades, vamos falar primeiro das suas passivas. Nós temos a primeira passiva que se chama Dentes Afiados. Ela aumenta em 50% o dano do seu especial. E a segunda é Tempestade Ascendente. Tendo dois personagens do elemento gelo na equipe, os próximos danos que a Ellen causar que sejam de gelo vão conceder a ela um buff de 3% de dano, que dura 10 segundos. Esse buff pode ser acumulado em até 10 vezes, ou seja, até 30% de dano adicional. Isso só acertando dano de gelo, hein? Vamos falar agora das suas habilidades básicas. Primeiro, o golpe básico da Ellen é um ataque normal com a tesoura, ela vai bater, lançar, cortar os inimigos com ela tranquilamente, causando dano físico. Mas caso você tenha cargas de congelamento instantâneo, ela vai transformar esse dano físico dela em dano de gelo, fazendo com que ela cause bem mais dano neles e aplicando gelo. A esquiva. Usando a esquiva, Ellen vai entrar num estado de corrida frenética caso você aperte duas vezes o botão ou segure, né? Se você olhar, você vai ver que a tesoura dela, onde tem um olhinho do tubarão, vai começar a brilhar em vermelho. É um indicativo que você está nesse estado. Nesse estado você tem duas opções. Primeiro é dar um ataque normal só apertando o botão de bater. Ela vai dar um dash em direção ao inimigo, causar um dano de gelo e ganhar uma carga de congelamento instantâneo. E a segunda opção é segurar o botão do ataque para dar um ataque carregado. Nisso ela vai também dar um dash na frente do inimigo, mas em vez de bater, ela vai segurar a tesoura aberta e fechar com o inimigo no meio, causando bem mais dano, e em vez de ganhar uma carga, ela vai ganhar 3 de uma vez só. E isso é ideal para você começar os combos dela, porque ela precisa dessas cargas. Na questão das assistências, nós temos três tipos. Primeiro, que é a defensiva, a segunda é a reativa e a terceira é a imediata. A defensiva, ela vai funcionar da seguinte maneira: ela vai aumentar muito o tempo de atordoamento do adversário quando você der um parry no ataque dele. Então, quando der aquele brilhinho laranja no personagem, você aperta para trocar o seu próprio personagem, ele vai dar um parry, fazendo que aumente muito a barra de atordoamento dentro do inimigo. A segunda, que é a reativa, ela é uma continuação da outra, da defensiva, que é quando você der o parry, você vai colocar o analógico para frente, né? Quando a Ellen for para trás, e apertar o botão de ataque. Assim ela vai realizar o último golpe dos 3 golpes básicos dela, né? Que é aquele que ela bate, joga a tesoura, ora rodando e volta para ela. A última, que é a imediata, ela acontece quando você tá naqueles combos rápidos que vão trocando de personagem, sabe? Nele ela vai executar uma pequena fração do poder da ultimate dela. Se você perceber, a animação é quase a mesma de movimento, só que o dano ele é bem reduzido em comparação ao da própria ultimate, né? Mas ainda é um dano bem altinho. Ó, especial. Seu especial tem duas formas. A primeira é chamada de golpe de cauda, onde a Ellen vai bater com a cauda de tubarão dela no seu inimigo, causando dano de gelo e ganhando uma carga de congelamento para você poder usar nos seus ataques básicos. A segunda forma é o seguinte: você primeiro tem que ter 80% da sua barra de energia cheia, porque você vai precisar usar 2 vezes a skill para poder ativar. Aí ela vai se transformar, vai parar de ser o golpe de cauda e vai virar Tubaranami. É uma continuação do golpe de cauda, onde a Ellen vai causar mais dano em área, mais dano de gelo, vai fazer muito mais, vai dar muito mais dano no geral, certo? Nisso ela vai ganhar mais uma carga adicional, em vez de uma ela vai ganhar 2, já que ela está usando tecnicamente a habilidade dela 2 vezes, né?
Sobre o supremo dela, é só uma grande explosão de dano em área, mas o multiplicador dela é muito alto. Bom, sobre a ordem de você aprimorar as habilidades, né? Você percebe que, como eu já descrevi, né, você dá muito ataque básico. Mas eu recomendo que você primeiro aprimore a esquiva e depois o golpe básico. Por quê? Porque a esquiva você vai usar muito também para causar mais dano. Seja dando o ataque carregado da esquiva, desviando dos golpes, etc. Tá ligado? Você precisa aprimorar a esquiva. Então aprimora a esquiva e o golpe básico. Se puder, aprimora os dois juntos, que é o que eu fiz, porque eu acho que é bem melhor aprimorar os dois juntos do que um de cada vez, né? Depois você pode aprimorar o Supremo, já que ele tem um multiplicador enorme que só vai aumentando conforme você vai aprimorando. Depois o especial e pode deixar a assistência por último, já que como ela é uma DPS, ela não é muito focada em dar assistências, é mais focada nela receber assistências e causar dano, né? Vamos falar agora das bolas, né? Os motores W, né? Que são as armas que o personagem é equipado para aumentar o dano, né? O melhor motor dela é logicamente o motor assinatura dela, que está em banner agora, né? Que é o Caçador das Profundezas, né? O Visitante do Mar Profundo, né? Mas se você não quiser gastar dinheiro ou não quiser ir atrás dele porque você vai pegar a próxima personagem, né? Zhuang ou alguma coisa assim, a policial, né? Você pode tem outras opções que você pode usar. Por exemplo, caso você já, né, tenha tentado pegar e pegou outro motor 5 estrelas como o enxofre ou as almofadas de aço, né, eles servem muito bem porque eles têm status muito altos, então fazem um pouco do papel do dela, né? Mas tem opções que eu sinceramente achei bem melhor, mas na tabela de dano eles quase dá o mesmo dano, né? Que são esses esses classe A, né? Esses 4 estrelas, que são, primeiro, o motor da constelação. Esse é o que eu sugiro que você pegue. Ele é o que em comparação a todos os outros é o que mais chega perto do próprio dela, né? O segundo é o do passe, né? Que é o rotor de canhão. Ele também é muito bom, ele dá taxa crítica, aumenta o ataque, mas eu sinceramente não gastaria 100 reais para pegar uma arma que dá quase o mesmo dano que essa outra que é de graça. Você ganha literalmente só aprimorando você upando de level, né? E ainda dá para comprar na lojinha, né? Caso você queira ir no mercado, é só você juntar os itens e comprar. Depois dele temos também cadê aqui? Aqui, ó, o Super Estrela das Ruas, né? O Super Estrela das Ruas, ele também é muito bom e ele também você pode ganhar ele no gacha, né? Caso você tente roletar, e também você ganha ele comprando na lojinha também no mercado. Ele é muito bom também em comparação a todos os outros que estão disponíveis no momento, né? Os drivers agora, né, os artefatos, aquilo que você usa para aumentar mais o dano ainda do seu boneco, além de aprimorar ele e ter uma arma, né? O set de drivers que eu recomendo hoje, né, com o que a gente tem lançado até agora, né, pode ter no futuro ter mais coisas, mas por enquanto é isso, 4 metais polares e 2 do Tecnopica-Pau, né? Que o metal polar ele vai te dar, né, com 2 peças 10% de dano de gelo, e com 4 peças vai aumentar o dano dos seus ataques básicos e esquivas em 20%. E caso você quebre e faça uma reação como congelamento ou o próprio quebra-gelo, né, que depois que você congela o cara e você bate ele quebra, vai aumentar esse buff de 20% para 40% por alguns segundos, né? Então fica muito forte. Mas caso você também esteja buscando para outros personagens, um set que é mais, como que eu falo, mais universal, né? 4 do Tecnopica-Pau direto já serve muito bem, com 2 do Metal Polar, né? Por quê? O Tecnopica-Pau ele vai dar 8% de taxa só de você já ter 2 peças equipado. Ponto. 8%.
E com 4 peças, né, depois de você causar um dano crítico, vai aumentar seu dano em 9%. Ou seja, ele é universal. Qualquer DPS, qualquer personagem que você queira aumentar um pouco o dano, ele vai entrar tranquilo, você não tem que se preocupar. Então, caso você não queira farmar por um específico, como metal polar, você pode só usar o técnico pica-pau com 2 metal polar e pronto. Tá vendo? Vai dar sua escolha e ver o que você tem os melhores stats. Pode colocar sem se preocupar, entendeu? Você sempre vai buscar nas peças para Ellen, né, nos principais, ataque, dano de gelo, dano ou taxa, dependendo do que você precisa. Se tá com pouca taxa, coloca no taxa. Se tá com pouco dano, coloca dano e tal, e tal, e tal. Aqui na roda dos drivers, né, tem partes que são fixas, né? Por exemplo, esses 3 primeiros do lado é fixo em HP, ataque e defesa. Não tem o que você fazer. Esses 3, o principal deles sempre vai ser HP, ataque e defesa. Os outros 3 do lado direito é que são os modificáveis, que você coloca ataque, dano de gelo e taxa e dano crítico. Então não se preocupa se você tá tipo olhando do lado esquerdo e tá vendo que você não tem um de dano. É normal. Agora que já falei, né? Outra coisa, né? Eu não vou esquecer. Quando você for upar, procura sempre os substatus de dano e taxa primeiro, depois ataque por cento, depois ataque flat, né? E depois a penetração lá e tal. Por quê? Porque dano e taxa mais ataque por cento é o que vai aumentar o dano do seu DPS, né? A menos que surja algum DPS um dia e que use outra coisa além de dano e taxa, né? Mas provavelmente não, porque são os mais usáveis de todos, né? Bom, vamos falar dos times dela agora, né? Não vamos enrolar muito. Uma personagem que não pode faltar realmente nos times da Ellen é a Soukako. Ela funciona no mesmo papel do Bennett, do Genshin, mas voltando pro ZZ, né? A Soukako ela vai fornecer buffs para sua equipe, né? Ela vai fazer buff de ataque, ela é uma ótima suporte para dar assistência para Ellen, e tendo ela vai fazer a passiva da Ellen procar, né? Então só de ter ela já no time, a Ellen já tá ganhando mais dano, porque ela é de gelo, vai fazer a ressonância. Além de como ter 2 de gelo na equipe, a barra de congelamento ela enche mais rápido, fazendo com que a reação de congelamento ocorra mais vezes, né? No terceiro slot, né, a melhor opção, né, que dá para você fazer nos times de congelamento da Ellen, que é focado em congelamento, é o Furry, né? Logicamente, não tem como fugir do Furry, né? O Von Licon, porque como ele também é de gelo, né? Vai ficar os 3 personagens como gelo, nenhum deles vai retirar o elemento gelo da cabeça do inimigo, fazendo com que o congelamento ocorra 3 vezes mais rápido. Nesse caso, né? E ele também dá uns buffs para a equipe e tal. Então ele é um ótimo terceiro slot ali para completar. Ele vai ajudar no dano também, porque ele dá muito dano junto a ela. Ele é como se fosse um sub DPS, né? Mas caso você seja pobre como eu, né, e não tem como ficar comprando gema para tirar no banner do mochileiro para tentar pegar ele, né? Ou você só não queira pegar o Furry, porque ele, né, convenhamos, é o Furry. Você pode usar outros personagens, tipo a Nicole e a Ambi, elas são dadas de graça e elas funcionam muito bem. A Ambi vai servir ali para complementar um daninho com os ataques elétricos dela. A Nicole vai estar lá para pegar a distância dos inimigos e agir mais na hora da seleção de bonecos durante a esquiva, tal. E tem outra personagem que também é bem usada nos times, né, que tem como usar bem, que é a Rina. A Rina do mochileiro também faz parte do mesmo grupo do que a Ellen, né, que é do Serviço Domésticos Victoria, né? Ela também é do mochileiro, né? Ela tem um papel muito bom também, ela também fornece alguns buffs e ela tem um dano em área muito bom. Ou então ela pode ajudar nisso, caso você tenha ela e não sabe, não sei se vai combinar, pode usar tranquilo. Você também pode substituir por outros personagens, mas eu não recomendo muito, porque esses 3, pelo que eu vi, pesquisei, né, e testei, não testei a Rina porque eu não tenho, mas a Ambi, a Nicole e os outros que eu tenho até agora, essas são as melhores, né? Por exemplo, você pode colocar
personagens de outros elementos, como por exemplo a Lucy, né? A Lucy é aquela de fogo, fogo. Pode colocar o Ben também para dar um shield e tal, mas eu não recomendo muito, né? Eu prefiro focar mais nessas três. Bom, agora que eu já expliquei tudo, né, que precisava explicar das habilidades, dos times, vamos falar um pouco do combate, né? Durante o combate você vai focar muito em acumular as cargas de congelamento instantâneo da Ellen, porque elas fazem com que ela cause bem mais dano, né? Os melhores combos que você pode fazer para acumular isso rápido seria a esquiva, né? Um ataque carregado, que aí você vai ganhar 3 cargas, você dá 3 ataques básicos, um especial e um ataque básico, né? No total você gerou aí 4 cargas do congelamento instantâneo, né? E deu muito dano em um inimigo. Se for um inimigo tecnicamente fraco, você já vai ter matado ele assim, né? Um combo um pouco mais longo, né? Seria a esquiva, né? A esquiva, o especial, o primeiro especial, que seria o golpe de cauda, seguido pelo segundo especial, que seria a tubaronami, né? Nesse você tem que ter mais de 80% de energia, né? Depois 3 ataques básicos. Aí você vai realizar uma troca, por exemplo, para Soukaku, o Von Licon, a quem você tiver no time, para dar um tempo, né? Um cooldown. Aí você vai trocar depois deles de volta para Ellen, realizar um ataque carregado na corrida, né? E dar 3 ataques básicos, um especial e depois outro ataque básico. E por último, o último combo, que seria com a Ultimate, né? Seria o seguinte: você daria uma esquiva, né? Ataque carregado, ou uma assistência para começar com a Ellen já em campo, ou se ela já estiver fora de campo, você já começa assim, né? Aí seria o primeiro especial, golpe de cauda, depois tubaronami. Aí já realizaria uma troca, não dando os ataques básicos para manter as cargas que você ganhou. Voltaria por ela a partir de uma troca, né? Dando um ataque carregado, né? Corrida carregado, para você estacar mais 3 cargas, ficando com 5. Depois 2 ataques básicos, o seu supremo, né? E terminando com 6 ataques básicos, né? E aí trocaria de volta, né? Para isso. Esse seria um combo mais, entre aspas, longo assim da Ellen em si. Bom, agora que já passou tudo, né? Agora eu vou falar do cinema, né? Que é as constelações do jogo, né? As constelações, elas são as cópias que você pega do mesmo personagem que dão os buffs para cada um, né? A primeira constelação da Ellen se chama Prenúncio Glacial, que aumenta o dano que ela dá baseado em quantas cargas de congelamento ela tem, né? Isso aí. Quando você gasta uma carga, você ganha 2% de taxa crítica, né? E com 6 cargas, se você gastar 6, você vai ficar com 12%, né? E ela também faz uma outra mudança. Agora, em vez de você ter um ataque carregado durante a esquiva, né? Para você poder ganhar 3 de energia, você só pode simplesmente dar um ataque básico. Ele já vai acumular ele vai parar de acumular 1 energia para acumular 3 direto. Assim agiliza o combo da Ellen e faz com que você não tenha que ficar parado esperando ela carregar, né? A segunda é o Predador do Oceano. Ela muda as condições para você poder ativar a tubaronami, né? Que para você ativar a tubaronami você tem que ter mais de 80% de energia e apertar 2 vezes. Com essa segunda constelação ativada, né? Isso muda. Você pode ativar a tubaronami sem ter essa energia, apenas dando o seu terceiro golpe e apertando o especial, entendeu? Então você não vai ter que gastar o dobro de energia para ativar a tubaronami. Você vai ativar a tubaronami com um ponto de energia, né? No caso 40 pontos direto. Você não tem que ter a barrinha toda cheia. Então isso aumenta o dano dela, né? E faz com que ela acumule mais carga de congelamento toda hora. E para cada carga que você tiver já estocado, né, quando ela realizar a tubaronami, ela vai ganhar 20% de dano a mais, indo até 60%. Ou seja, se você tem 3 cargas
E aí você usa a Tubaronami, ela vai aumentar o dano da Tubaronami em 60%. Que comba com a primeira constelação, que faz com que você só precise dar um ataque, uma corrida, ataque básico, 3 golpes básicos e a Tubaronami. Acabou. Ela já vai dar 60% de dano a mais. A constelação 3 e 5 elas só servem para aumentar em 2 níveis todas as habilidades, menos o Supremo. Então, se seu ataque básico está no 3, vai para o 5, se está no 5, vai para o 7, e etc, né? A quarta, ela se chama Geada Eterna. Quando algum personagem da sua equipe causar uma reação de congelamento, a Ellen vai ganhar 6 cargas instantaneamente. Você não vai precisar fazer mais nada, é só congelar que ela vai ganhar direto. Isso faz com que agora ela possa trabalhar um pouco mais fora de campo para ganhar as cargas do que em campo. Ela só viria para campo para dar dano direto, né? Não para acumular cargas e dar dano, né? E outra coisa, quando você der um ataque básico, né, da esquiva, né, você corre e dá um ataque básico, aí ele aumenta novamente. Antes de você, né, alguma constelação, né, era uma que você ganhava por uma corrida, ataque básico. Com a primeira constelação passa de 1 para 3, e agora com a quarta ele passa de 3 para 4. O porém é que é só ativa a cada 10 segundos. Mas 10 segundos é o tempo do combo normal, então você tá muito tranquilo, né? Se você for fazer uma troca e tudo, já vai ter passado esse tempo. Então dá pra você chegar com ela, causa o dano, troca, e quando voltar pra ela, né, você já vai estar estacando tudo de novo. Entendeu? Então é muito bom. E a sexta e última, né, é que comece o banquete, né? Que comece o banquete, isso. Quando a Ellen usar o especial dela, né, ou a assistência, a taxa crítica dela, perdão, quando a Ellen usar a esquiva dela ou a assistência, a taxa crítica dela, né, a taxa de perfuração dela vai aumentar em 20%, né, por 6 segundos, fazendo com que ela dê mais dano nos inimigos, ignorando a armadura deles, né. E aí ela vai acumular uma carga de banquete. Conforme ela vai batendo no inimigo, ela vai acumulando mais cargas. Quando chegar em 3 cargas de banquete, o dano da esquiva, quando você der a esquiva, ataque carregado da Ellen, ela vai consumir todas as cargas de congelamento que você tem para aumentar o dano, indo até 250%. Ou seja, as constelações antes de ter as constelações, você usava os ataques carregados da Ellen para conseguir mais cargas mais rápido e causar mais dano. Conforme você vai pegando as constelações, você para de usar o ataque carregado dela. E agora com a última, você volta a usar o ataque carregado dela, mas agora não para ganhar as cargas, sim para perder elas em troca de aumentar o seu dano. Entendeu? Então, imaginando que o multiplicador seja 700, 800%, com isso, né, se você gastar as 6, ele vai aumentar em 250% esse multiplicador, né? Então de 750 vai para 1000% de multiplicador. É muito dano, muito. E isso compensa, porque já que é a sexta constelação, você tem que gastar muito dinheiro para chegar aqui. Bom, mas agora eu já falei de tudo, né? Eu falei das armas, dos drivers, dela em si, do combate, tudo. Eu vou agora passar para minhas considerações finais, né? Sinceramente, eu adorei a Ellen. Ela tá na meu top 2 personagens favoritas. Ah, top 2 porque não top 1? Simplesmente porque tem a Miyabi. Até agora a Miyabi não é jogável, né? Então a Ellen tá em top 1. Mas quando a Miyabi chegar, eu vou tentar pegar ela custe o que custar, e aí ela vai virar top 1. E a Ellen vai ter que cair do posto dela para top 2. Sim, mas por enquanto ela tá sendo a top 1 personagem que eu tô mais gostando do jogo inteiro, né? Tipo, o design dela é incrível, a personalidade dela, a gameplay, tá tudo ótimo nela, não tenho nada a reclamar, né? E se liga, né? Olha isso aqui, olha o tamanho dessa rabo, é maior que o Xiao, cara. Só o rabo dela já é maior que o Xiao, coitado dele. Bom, né?
Então, se você tá pensando em pegar a Ellen, eu sugiro que pegue. Guarde, junte, farme, pegue o máximo de gemas que você puder e pegue ela, né? Não fique passando vontade, né? A menos que tenha outro personagem que você goste mais. Como por exemplo, eu gosto muito da Miyabi, mas nem por isso eu deixei de pegar a Ellen, porque eu também gosto dela. Mas caso eu não gostasse da Ellen, eu não pegaria ela só porque ela tá forte, só por causa disso, entendeu? Eu skiparia ela, pegava a Miyabi, porque como isso é um jogo gacha, né? Você uma hora os personagens vão voltar, né? E você tem que, até como nós somos pessoas que não gastam dinheiro nesse jogo, somos free to play, nós temos que guardar nossos recursos bem, né? Diz isso o cara que tá tentando pegar a arma da Ellen, né? Tá gastando todos os tiros, mas tudo bem. Então, se você quer pegar uma personagem, guarde e pegue esse personagem. Pegue o personagem que você goste. Não importa se tá fraco, se tá forte. Se você gostou do personagem, pega. Ninguém vai reclamar. O jogo não tem PVP entre os players ainda. Caso, talvez um dia tenha, mas eu acho que não, né? Mas é isso. Você tem que pegar o que você gosta. Não liga pros outros, tá? Bom, é isso. É aqui que chegou o final, né? Se gostou, dá um like, né? Pode dar um like, compartilha, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, né? Assina o sininho e falou.